companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui juntos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos. E sempre falamos, né, aqui a importância desse estudo, a importância de nós estarmos aqui transmitindo para vocês, tendo essa oportunidade que nos foi dada pela espiritualidade, estar aqui fazendo essa gravação para vocês e estudando junto, porque tenham certeza de que nós aqui estamos aproveitando para também aprender muito com todos esses questionamentos, com todas essas perguntas, com todas as notas, com todo esse material que já vimos algumas vezes, mas como a gente sempre fala aqui, cada questão que a gente vai ler, por mais que a gente já tenha lido 2, 3, 4 vezes em épocas diferentes, nós temos um entendimento novo, porque a gente não é a mesma pessoa. Um dia depois, ou um ano após, nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós estamos vivenciando, tivemos experiências na vida, e essas questões nos caem diferente. Elas nos representam situações diferentes, entendimentos diferentes. Por isso, da importância da gente não parar os estudos, nunca. Aquelas pessoas que normalmente dizem, mas o livro dos Espíritos eu já li, o Evangelho eu já li, o livro dos Médiuns eu já li. E a gente sempre fala da necessidade não só de ler, mas estudar. E ter um estudo contínuo. Porque esse estudo contínuo faz com que a gente vá aprimorando o nosso entendimento. Porque assim como nós vamos evoluindo, as questões vai sendo nos apresentadas de uma forma mais abrangente. Ao ponto, como já foi falado aqui várias vezes pela Célia, quando questionado ao Emmanuel o que eles estudavam, o que eles faziam no mundo espiritual, ele trazia a informação de que eles estudavam o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você imagine o grau de aprofundamento, de entendimento com que ele estuda o Evangelho. É diferente do nosso. Nós estamos aqui ainda engatinhando nesse estudo. Vamos chegar lá, porque Jesus nos assegurou que um dia todos nós faríamos tudo o que ele fez e muito mais. Então, esse nosso crescimento, essa nossa evolução, depende sim do nosso estudo, do nosso entendimento, da nossa compreensão, das nossas atitudes, das nossas tomadas de ação. Então é com muita honra que nós estamos aqui fazendo esse estudo com vocês. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Vamos agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade amiga, coordenadores desse estudo, agradecer a Francisco de Assis, a Fabiano de Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima e a todos os mentores de nossa casa, para que possamos, dentro desse nosso objetivo de hoje, desta noite, desse estudo, que nós tenhamos a melhor entendimento, a melhor compreensão sobre tudo que aqui vamos falar, escrever em nossas mentes, em nossos pensamentos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós trazemos sempre para vocês uma citação, né? Uma frase, um panfleto para a nossa reflexão. E a de hoje será colocada para vocês aí na tela. E ela diz assim: nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. E o que a gente pode entender sobre isso? A importância da nossa força mental interior, a importância da nossa vontade. A Célia que sempre fala, né, e sempre frisa sobre isso, que a nossa maior força, que a nossa maior energia está na nossa vontade. É Leon Denis que Leon Denis fala isso, né? E você sempre relembra
Porque, Célia, quando nós nos decidimos a alguma coisa e imprimimos esse desejo, essa vontade de vencer, ninguém nos segura. Nós vamos conseguir. Tenho certeza. Seja no impedimento daquele nosso vício, naquelas atitudes que nós tínhamos que queremos nos transformar, nos modificar. Então, é importante que a gente tenha esse sentimento de que as grandes dificuldades que nós enfrentamos, elas podem ser vencidas. E essa fala, né, Célia, tem base, ela se ancora numa fala de Jesus, né? Quando ele nos diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda e disséssemos para aquela montanha se desloca daqui para ali, ela se deslocaria. Então, essa vontade que ele quer que a gente tenha dentro de nós. É evidente que quando Jesus fez essa fala, ele não quis efetivamente dizer que essa montanha física iria se transformar, se transportar, mas sim as nossas virtudes, as nossas imperfeições, as nossas batalhas íntimas, as nossas dificuldades, quando nós nos determinamos. Se nós tivéssemos essa fé de pedirmos e querer vencer, nós vamos conseguir nos transformar, nos modificar. Essa é a mensagem que a gente queria deixar com vocês essa noite. Que tudo passa pela decisão, pela vontade de vocês. Nivaldo, é por isso que o estudar é muito bom. Por isso que Jesus, lá atrás, ele nos falou que iríamos conhecer a verdade e a verdade iria nos libertar. Porque estudando esses ensinamentos da doutrina, a gente sabe que todos nós viemos aqui para vencer. As dificuldades, elas iriam existir. Mas nós não estamos aqui sozinhos, largados ao Deus dará. Não estamos. Tem uma série de amigos aqui nos ajudando. Então, essas batalhas, elas são possíveis de serem vencidas, sim. Porque senão nós não viríamos. Se fôssemos para perder essa batalha, por que nosso Pai iria permitir que fizéssemos esse mergulho na carne? A gente já falamos aqui do nosso planejamento reencarnatório, Célia. O nosso planejamento é um planejamento para que a gente consiga vencer. Então, a gente precisa ter essa certeza. Nós podemos vencer essa batalha, mas temos que lutar. Mas temos que nos esforçar. Não adianta ficarmos aqui, ó Deus, ó meu Pai, ó Jesus, ó. Não adianta. A nossa luta, ela tem que existir. O nosso esforço para vencer essas batalhas, ele tem que ser feito. Não tenhamos dúvida disso. Vamos ser fortalecidos, encorajados, alimentados nessa nossa vontade de ser vencedor? Vamos, com certeza. Mas a nossa parte nós temos que fazer. E um consolo para todos nós, a maior parte nessas grandes batalhas é feita pelos nossos amigos espirituais, pelo nosso mentor, por todos esses amigos que estão aqui nos ajudando. A parte é pequena, nos cabe. E é essa parte que nós temos que fazer. Então, esse desejo, essa vontade férrea, nós precisamos colocar ela em movimento, em ação.
E aí a gente sai vencedor. Com certeza. Então, nós estamos voltando aqui ao nosso estudo, né? Questão 921, né, Célia? A gente não concluiu a nota de Kardec. Nós estamos na parte 4ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala das penas e gozos terrestres. Aí lemos, aí vai falar sobre felicidade e infelicidade relativa. E no programa da semana passada, essa felicidade ou infelicidade relativa, essa felicidade relativa, nós vamos alcançá-la cumprindo as leis de Deus. Fora isso, não adianta querermos alcançar essa felicidade, ainda que a felicidade completa, vimos que nesse mundo ainda a esse que nós vivemos, Jesus não nos escondeu isso. Ele nos disse, a felicidade não é desse mundo. Ainda não é desse mundo. Um dia vai ser. Dia será. Porque se ele coloca ainda não é porque um dia ela vai ser. Mas aí Kardec pergunta sobre a felicidade relativa. Essa nós podemos batalhar e conseguir ela, perseguir ela. Mas tem o pré-requisito de cumprir as leis de Deus. E aí tem uma nota de Kardec. E nós vamos voltar a essa nota. E a nota diz o seguinte: aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha se cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então vamos voltar lá naquela péssima, uma parada momentânea em péssima hospedaria. Sim. Uma coisa não, eu vou me hospedar hoje aqui, é limitado, os serviços são limitados, a acomodação é limitada, o conforto é limitado, tudo é muito limitado. Mas eu só vou ficar aqui essa noite, amanhã eu sigo. Então, ao invés de eu repousar, descansar, eu vou ficar a noite toda reclamando das instalações, do conforto. Então, assim é a nossa vida aqui. Isso é um tempo limitado, que nós achamos que é muito, 90, 100 anos, 100 e não sei quantos anos. Mas o que é isso? O que é isso, 90 ou 100 anos, 70, 80, 90 anos, para uma vida eterna? Eterna. E a gente já fez aqui esses comparativos, né, Célia? Seria nós irmos para um local inóspito, por exemplo, aqui encarnados agora, para fazer um curso de um mês. Numa região muito difícil. Mas é um mês. Pois a gente volta para cá. O nosso entendimento no plano espiritual é exatamente esse. Olha, você vai passar por toda essa dificuldade, vai reencarnar, vai passar por toda essa dificuldade, você tem que vencer. Você vai trabalhar muito. É um período muito curto, depois você volta. Porque para o mundo espiritual, 100 anos é um riscar de fósforo. Para nós aqui, é um tormento. Então, quando a gente tem essa compreensão, esse entendimento de que tudo isso é passageiro, é temporário,
que a gente precisa ressignificar esse entendimento, a gente muda. É como Kardec começou a nota dele. Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro, que é a volta, não vê na vida corporal mais do que uma estação. É uma estação temporária. E continua a nota. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Olha o que Kardec nos diz, que nós somos punidos pelas infrações que nós cometemos. Então, cabe a quem evitar essa punição. Essa punição, a gente também precisa entender que ninguém nos pune. Nosso Pai não nos pune. O que nos cobra, o que fica martelando é a nossa consciência. E a ela nós não podemos enganar, não tem como enganar. Eu posso enganar todos vocês, eu posso ficar aqui dando uma de boazinha, de angélica, mas a mim mesmo eu não engano. Eu posso enganar o Nivaldo. E esse é o sentimento, né, Célia, no mundo dos espíritos. Por isso é que muitas das vezes as pessoas, eu não quero reencarnar nunca mais. Não, eu não vou reencarnar. Mas esquece de que quem vai nos cobrar essa reencarnação é a nossa própria consciência. Quando se der conta da necessidade que ela precisa de se aprimorar, se aperfeiçoar. Aí, dentro desse nosso pensamento mesquinho, limitadozinho que nós temos, aí a gente raciocina assim, mas então sou eu que programa minha... Poxa. Eu participo do meu programa reencarnatório? Eu vou botar só coisa boa. Mas aí a minha consciência, ela vai me cobrar exatamente aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu podia ter evitado. Nós já falamos aqui, na série aqui, no livro de André Luiz, Mensageiros, tem lá Reencarnação de Segismundo. Acho que capítulo 13, capítulo 9, 10, 11. E quando ele vai abordar essa reencarnação, traz para nós como exemplo, ele volta primeiro para o departamento do esclarecimento. Então, antes de nós encarnarmos, irmos para o departamento escolher as nossas provações, nós vamos para um departamento que chama-se esclarecimento. Nós vamos ser esclarecidos de tudo que a gente precisa refazer, reaprender. Não é punição, não. Não é não. São atitudes, foram coisas que nós aprendemos errado ou fizemos errado e agora nós vamos ter a necessidade. Então, nos esclarecido tudo isso. E aí, quando nós chegamos no departamento de reencarnação, a gente já sabe o que a gente precisa. Porque, Célia, você falou, se eu vou participar do meu planejamento, eu jamais vou escolher alguma coisa que seja maléfica para mim. E a gente sabe que quantos reencarnam fazem a opção de virem com anomalias físicas, porque sabe que aquilo é o melhor para ela. Ela já tem esse entendimento. Porque, Nivaldo, esse departamento do esclarecimento ninguém vai virar para mim e vai falar assim, quer dizer, não é que ninguém. Tem um responsável por esse departamento, e aí eu fico sabendo que eu tenho que refazer isso, mas eu não fiz. Não, vocês estão enganados.
aí é mostrado para mim, vai ser mostrado para todos nós aquela situação em que nós negligenciamos. Perfeito. E aí não tem como falar, não fui eu que fiz. A gente fala aqui. Aqui a gente se engana mutuamente, se esconde mutuamente. Mas lá não vai mundo espiritual, poder. Não vai poder. Não tem como a gente se esconder. Então, a minha consciência, ela vai me cobrar e ela é dura. Ela é ferrenha. Não tem complacência. A gente tem agora. Quantas coisas nós fazemos e depois aquilo, a gente se arrepende e aquilo fica moendo dentro da gente. Eu fiz, mas porque eu fiz, eu não devia de ter feito, eu não queria. E a gente fica. No mundo espiritual a gente sempre chama a atenção, né, Célia, para os 3 sentimentos que nós temos sempre, né? O orgulho, a vaidade. Para que a gente possa nos policiar, porque muitas das vezes são esses que nos levam a cometer os nossos deslizes, né? O nosso egoísmo. Então, que a gente possa ficar sempre atento, para que a gente possa, né, tá nos verificando, para que a gente possa minimizar realmente a necessidade das próximas encarnações serem realmente mais suaves. Vai depender de nós. O que a gente está plantando hoje? Porque a vida é isso, é colher, é plantação e colheita, plantação e colheita. Estamos todo dia, a gente planta e a gente colhe. A finalidade, a gente colhe. A finalidade, Célia, o objetivo é que nós temos que nos transformar em espíritos puros. E vamos. E vamos. De uma forma ou de outra. Uns vão levar mais tempo ou menos tempo, mas todos nós vamos chegar. Isso também é fala de Jesus. Nenhuma ovelha será perdida no reino do Pai. Então, todos nós vamos. Se a gente imaginar aquela pessoa que hoje é o pior exemplo da face da Terra, ele um dia será um anjo. Um anjo. Um espírito iluminado. Puro. Um espírito então, de luz. É só questão de tempo. É só questão de tempo para ele e para nós também. Continua a nota de Kardec. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Se gradativamente remontarmos a origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Fomos nós que escolhemos nos afastar desse caminho. E que caminho reto é esse? É o caminho das leis de Deus. Desviando desse caminho, enveredamos por outro mal e de consequência e consequência caímos na desgraça. Podemos evitar? Sim. Acabamos de estudar agora as 12 leis divinas, as leis naturais que nós temos que seguir. Em nossas mãos. Mas aí eu tenho que virar santo? Não. Gradativamente a gente não se afasta desse caminho. Então, gradativamente também vamos procurar cumprir essas leis de Deus. E aí, o resultado vai ser mais agradável, vai ser mais suave para todos nós. E mais rapidamente, não é que nosso Pai tenha pressa, não. Quem tem pressa somos nós. E mais rapidamente, vamos começar, porque ainda não começamos,
a vislumbrar esse mundo de regeneração. Porque primeiro nós precisamos nos regenerar. Povos regenerados, mundos regenerados. Aquela ideia de que nós vamos acordar um dia e o mundo, a Terra mudou, não existe. Nós é que vamos ter que mudar. A transformação é do ser humano, né? E o planeta vai junto, evidentemente. É claro. Bom, questão 922. Kardec faz 2 colocações e uma pergunta. Primeiro ele diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Então, o que Kardec está dizendo? Para mim, sabe, ter um arroz com feijão para comer, para mim está ótimo, mas para o outro isso seria uma infelicidade. Ele gostaria de uma comida diferente. Ou se eu ando lá com um carrinho velho, para mim é suficiente, para o outro seria uma infelicidade muito grande. Então, essa comparação que ele está nos trazendo, 2 colocações, né? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Cada um está na sua visão de felicidade. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Aí ele pergunta: há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? E eles uma medida de felicidade. Qual é a medida de felicidade? Porque para um é infelicidade, para o outro é felicidade. Qual é a medida comum? E os espíritos nos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Olha só. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o que é, Célia, a posse do necessário? É aquilo que é suficiente para mim. Porque o que é suficiente para mim aí é que não é suficiente para o meu irmão. Para mim é suficiente determinada alimentação. É suficiente para mim ter um teto que me abrigue, que me proteja da chuva, ter um par de sapato, uma calça, um casaco que me aqueça. Isso é suficiente para mim, mas para o outro não. Mas é por isso que que a espiritualidade coloca, em relação à vida material, é a posse do necessário. Aí nós começamos a nos perder. Por quê? É o que você estava falando. O que é necessário para um é infelicidade para o outro. Ele precisa de mais. Para ser feliz. E aí se perde. Então, quer dizer, como é que nós estamos, também é motivo de questionamento, sério. Todas essas perguntas de Kardec aqui, pessoal, a gente precisa trazer para nós. Porque essa é a base do estudo. Será que eu estou de posse do necessário? Será que eu estou querendo mais do que eu preciso para sobreviver? Para ter essa minha consciência tranquila? Né? E colocar a cabeça no travesseiro, como a gente diz, e dormir tranquilo? E aí, Nivaldo, a gente não pode esquecer que esse estudo são correntes. São elos. E semana passada nós começamos o estudo com Conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Está na hora de nos colocarmos aqui dessa posse do necessário. Será que, Célia, eu estou dormindo agora? Estamos passando esse tempinho frio, estamos aqui agora no mês de julho, frio. Será que eu estou dormindo aquecido com 3 cobertores e tem um irmão que não tem nenhum? Será que eu estou com o meu guarda-roupa lá, com alguns casacos sem utilização, que eu só consigo usar um, e tem gente passando frio?
Qual é o necessário, qual o suficiente, como que eu vou pesar e medir isso? O que é necessário para que eu seja feliz? Qual é a posse do material que eu preciso? Eu preciso, né, de um iate de sei lá quantos pés? Eu preciso de uma frota de jato? Só para mim? Isso aí em relação à vida material. Material. E em relação à vida moral, é a nossa consciência tranquila. E a fé no futuro. E a fé no E essa futuro. fé no futuro, né, Célia, que fica assim, mas o que é fé no futuro, né? O que é a gente ter fé no futuro? É a gente ter certeza da nossa vida espiritual. E aí vamos lembrar mais uma vez do programa passado, da semana passada. Naqueles tópicos que você trouxe. Nós trouxemos as 4 perguntas. As 4. Estava lá, se nós tivermos que voltar hoje, como é que nós vamos nos apresentar? Então, essa fé no futuro, porque querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, nós vamos. Vamos voltar. Vamos voltar. A questão, Célia, de muita gente, eu não acredito na reencarnação. Mas ela existe. Acredite, ela existe. Ela existe. Você pode até não acreditar, mas ela existe, assim como a morte existe, né? A gente pode até omitir, não conversar, não falar sobre, mas ela existe. A consciência tranquila é o conhece-te a ti mesmo. Porque eu posso fazer 1000 barbaridades e achar que eu tenho a minha consciência tranquila. A gente chega ao ponto de falar assim, ele não tem consciência. E todos nós temos. Então, em relação à vida material, é essa problemática necessário. A posse do necessário. E isso nos leva, voltando a 919, né, a essa reflexão. Até onde eu tenho aqui o necessário e o que é supérfluo na minha vida. E isso aí, hoje, no final do dia de hoje, que daqui a pouco ele está se encerrando para muitos de nós. Como é que eu fiz hoje? O meu necessário, pelo que eu lutei pelo meu necessário ou além do que eu necessito? No dia de hoje, só o dia de hoje. E a questão 923, que tem a ver, tudo é um encadeamento. Kardec pergunta, o que para um é supérfluo não representará para o outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas, é o que nós estávamos conversando. O que é necessário para um pode ser supérfluo para o outro. E vice-versa. E vice-versa. O que é necessário para um, como nós falamos, para o outro é insuficiente, né? E a espiritualidade nos responde. É uma pergunta que Kardec faz, né? E a espiritualidade nos responde, sim. Conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas, isso quem está nos respondendo são os espíritos de luz que assessoraram Kardec para compilar esse livro, o Livro dos Espíritos.
conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Porque a pergunta é: o que para um é supérfluo não representará para o outro necessário e reciprocamente e vice-versa? Aí ele diz, a espiritualidade responde sim. E isso acontece em função das nossas ideias materialistas, do nosso preconceito, da nossa ganância, da nossa ambição e das nossas ideias ridículas, extravagantes. Ideias equivocadas. Que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade, ou seja, a verdade não é essa. E como que vai... Aí, Célia, você veja que eles já deixam aqui, né? Subliminarmente, né? Quando nós compreendermos essa verdade, a gente vai corrigir. Vai corrigir. É aquele esclarecimento que nós teremos no plano espiritual. Então, nós vamos conhecer a verdade e a gente, caramba, agora eu vou voltar para corrigir esses equívocos ridículos que eu cometi. Então, eles estão nos mostrando isso agora. Nós não precisamos esperar para chegar lá e voltar para corrigir. Nós podemos corrigir agora. Continua a espiritualidade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50... Vamos bem devagar. Olha o exemplo que a espiritualidade nos dá. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só 10.000, se considera muito desgraçado. Por não mais poder fazer a mesma figura. Ostentar como antes, né? Conservar o que chama a sua posição. Ter cavalos, lacaios, empregados, né? Satisfazer a todas as paixões e etc. Então, ele tinha 50... Passou a ter 10. Passou a ter 10. E aí ele se considera um desgraçado. Um injustiçado, né? Um desgraçado. Porque ele não vai poder ter nada disso, manter a posição. O que ele tinha, né, Acredita, nesse caso, acredita que lhe falta o necessário. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? Então, ele tinha 50, ficou só com 10 e ele se acha um desgraçado. Mas esquece de olhar para o lado. Ao lado dele tem um que não tem nada. Ele tem 10.000. E o do lado dele não tem nada. Não tem um agasalho para se proteger do frio, não tem comida. E aí? Ele é digno de lástima? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito.
Aí ele pede para a gente ir na 715, você foi? 715 fala sobre o necessário e o supérfluo, na lei de conservação. E diz assim: como o homem pode conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem: o homem prudente o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas próprias custas. Então, como é que a gente pode conhecer o nosso limite do necessário? As pessoas prudentes conhecem por intuição, a gente entender que não, isso aqui para mim basta, isso aqui para mim tá bom. E a gente não conhece pessoas assim? Não. Pessoas simples, que não quero, não, isso aí é muito para mim, eu quero só o que eu vou consumir. Eu quero só o que eu vou poder usar. Mais que isso eu não quero. Dá para outra pessoa, doa para alguém que esteja precisando. É ter esse discernimento, esse entendimento. E pegando o exemplo que a espiritualidade nos dá, né? Desse homem que tinha 50 mil e ficou só com 10, como ele vai conseguir essa felicidade relativa? Para ele é a infelicidade relativa, porque ele não vai. Como que ele está cumprindo as leis de Deus? Cadê a resignação dele? Cadê a fraternidade dele? Cadê a caridade? Que fora da caridade não há salvação. Cadê a caridade dele? Cadê o olhar dele, a preocupação dele para o irmão que está do lado próximo, dele? A preocupação com o próximo, né? Esse olhar com o próximo que a gente tem que ter. Então é para se lastimar? Não, é para rezar, pedir misericórdia para essa... E a gente, Célia, na prática, né, na nossa vida real, a gente, quanto conhecimento, histórias que a gente tem conhecimento de pessoas que se jogam no abismo simplesmente porque reduziram um pouco o seu patamar de vida, o seu padrão de vida, exatamente por se achar assim tão infeliz, não poder mais ostentar como antes, manter a sua posição, como ele diz aqui para nós, né? Manter o que ele chama de sua posição, perdeu a posição, essa posição, né, na sociedade. E se sente infeliz por isso, ao ponto de, muitas das vezes, tirar a própria vida. E tem essa revista, Forbes, né? E perde posição ali, sabe? É uma luta para se manter ali naquela... São os mais ricos, né? Os mais ricos. Aí a gente lembra do Chico. É tão pobre, que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Porque ele já tinha esse entendimento futuro, né, Sérgio? Que ele não levaria esse dinheiro. Ele não levaria patrimônio nenhum. Então, para ele, o Chico, olhando para ele, é um pobre. O que ele vai levar? O que ele vai apresentar se Deus houver de chamá-lo, a hora que de chamá-lo? O que ele vai apresentar? É aquilo que nós falamos na semana passada. Que todos nós, um dia, vamos ter que subir e apresentar os nossos feitos ou os mal feitos, nós vamos ter que apresentar. Como nós estamos nessa nossa tabela de positivo e negativo? É uma reflexão que a resposta nós não vamos encontrar aqui. É uma resposta interior, individual. Mas esse livro nos ajuda, nos dá uma diretriz das indagações que precisamos nos fazer. Célia, mais uma vez, estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Vamos parar aqui na questão 923. Né? 923. Então, mais uma vez, vamos agradecer a essa espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai,
por todos esses esclarecimentos, esses ensinamentos, por todas essas reflexões que nos despertam para que façamos conosco, para que analisemos os nossos comportamentos, os nossos desejos, o nosso querer, que possamos serenamente, com toda transparência, analisarmos sobre a necessidade, sobre o necessário, fazermos essa reflexão para que possamos, com toda honestidade, com toda transparência, termos a nossa consciência tranquila. Precisamos, Mestre Jesus, precisamos ser honestos primeiro com nós mesmos. Trazermos esse ensinamento que nosso irmão Agostinho nos trouxe. Precisamos nos conhecer, precisamos refletir sobre a nossa estada aqui, essa estada temporária, mas o que estamos fazendo dela. Nos ajude nessa reflexão, nos ajude na nossa perseverança de buscar esse caminho, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.